Então, gente, 2 minutinhos aqui pra gente começar a nossa live. Eu vou compartilhar aqui que foi escolhidas crenças limitantes. Compartilhar aqui o início e nós já entramos. Vai compartilhando aí com quem se interessa pelo assunto e já a gente começa a nossa live terapia. Minha musiquinha aqui. Coragem! Vamos lá. Vou falar com essas crenças limitantes que nos limitam para a vida. Desci por todo esse corpo e não vi quem me botou aqui. Depois eu compartilho essa música também que é linda. Estamos começando. Oiê! Entra lá. Hã? Sim. Quando também notarem que não tem mais esse trem. Bom, vamos lá. Vou baixar um pouquinho, deixar ela aqui que é a minha inspiração. Essa música se chama Coragem. É o que a gente precisa muito na vida, coragem, né? De enfrentar os nossos desafios, de enfrentar o nosso dia a dia. Coragem para tudo, a gente precisa ter muita coragem. E coragem nada mais é que agir com o coração. Então, para eu estar aqui agora com vocês, eu preciso ter coragem de expor, de me expor, de não estar preocupada com o que os outros vão pensar, se eu tô bonita, se eu tô feia, se eu falo bem, se eu falo mal. Eu tô aqui com a coragem, com a força do meu coração, para trazer o melhor de mim, o melhor do que eu posso entregar para vocês dentro das condições que eu tenho. Né? Já dizia a Cortella, faça o melhor que puder dentro das condições que você tem. E é o que eu tô fazendo aqui. A live terapia tem esse sentido de trazer um pouquinho de leveza nesse horário de almoço e sempre trazendo esses assuntos que vocês também têm interesse. 100% me disse lá nos stories que sabe o que é uma crença limitante. Mas de qualquer forma, eu vou só falar aqui um pouquinho de como ela se forma e o que ela produz na nossa vida. Quando a gente muda essas nossas crenças, a gente consegue promover algumas mudanças naturais na nossa vida. Mas, Vanessa, o que são essas crenças limitantes? Por que elas me limitam? As crenças nada mais são do que conexões neurais, sinapses, que estão acontecendo o tempo todo, mais profundamente elas acontecem lá na nossa infância, do 0 aos 7 ou 8 anos, são quando elas se formam, se constituem dentro do nosso córtex, dentro do nosso sistema interno, dentro das nossas células, porque não é uma coisa ilusória da nossa mente, é uma formação que tem a ver com o nosso DNA, com as nossas células, são sinapses, são conexões neurais. Essas crenças, elas não são simplesmente ideias da nossa cabeça que surgem, elas se internalizam e elas alimentam a nossa mente, o nosso cérebro faz essas conexões se estabelecerem. E o que acontece? A gente passa a viver em cima delas. É como se elas fossem uma base que nos constitui a forma como a gente pensa, a forma como a gente faz as nossas escolhas, a forma que a gente traz os resultados para a nossa vida. Então, por que elas são tão importantes, gente? Porque elas estão embasadas lá nas nossas raízes, lá na nossa infância, lá no início do nosso processo de vida. Essas crenças, elas começam a se programar na nossa mente desde a gestação. Isso fica no nosso inconsciente. Então, tem muita coisa que a gente tem de crença limitante lá, que vai desde o nosso nascimento até os nossos 7, 8 anos de idade, que elas vão se formando e vão se enraigando nas nossas células, nas nossas conexões, nas nossas sinapses.
É muito importante que a gente entenda que essas crenças não são meras ideias ou emoções, pensamentos, não, elas são enraigadas no nosso corpo fisiológico, com as sinapses neurais, com as nossas células, a gente internaliza isso para dentro da nossa vida. E por isso que elas são tão importantes. Elas não fazem só parte do mundo das ideias, dos pensamentos, dessas coisas. Elas têm a ver com o nosso processo fisiológico também, do nosso corpo. O que acontece? A nossa educação é totalmente fragmentada, né? Então aqui no Ocidente, a gente acredita que corpo e mente são algo separado. E na realidade isso não é. Tanto o nosso corpo mental, como o nosso corpo físico e o nosso corpo energético, eles são interligados, eles não são fragmentados. Eu não posso simplesmente sair, dizer pra minha mente, eu vou sair do meu corpo e tu fica aí, né? Eu vou produzir umas crenças fortalecedoras aqui e tu fica aí, meu corpo. Não. Esse processo ele é todo interligado. Então a gente parte desse princípio que se a nossa crença foi formada lá na nossa primeira infância, pelos nossos cuidadores, pelos pais, por professores, desculpa, a gente começa a pensar, putz, e agora? Aí eu tive uma educação muito rígida, muito forte, né? Muito sem flexibilidade, porque não é culpa do teu pai, da tua mãe, do teu cuidador especificamente, é culpa da nossa sociedade, né? Historicamente, nessa formação. Nossos avós, muitos deles enfrentaram a guerra mundial, passaram por muita dificuldade, sentiram muito medo, tiveram que nos criar de uma forma muito rígida, muito que trazia muito medo, os nossos pais, né? Eles criando nossos pais numa situação de medo, onde o nosso ambiente era um ambiente de medo. Então, tudo isso está configurado com essa formação de crenças, a nossa, né, árvore genealógica, as nossas crenças, elas vêm dessa árvore genealógica também, porque a gente tem que entender o contexto que os nossos avós foram criados e educados e vividos, para entender o contexto que os nossos pais estavam, para entender o contexto que a gente foi criado e poder hoje chegar com essa quantidade de informação que a gente tem e saber que a gente foi criado desta forma. A gente adquiriu crenças limitantes muitas vezes, algumas fortalecedoras, nós vamos falar sobre isso, mas muitas são limitantes. Só que o que a gente tem de melhor para hoje é que a gente pode sim quebrar essas crenças e produzir novas crenças. A gente não precisa continuar vivendo com essas mesmas crenças que a gente que foi produzido na nossa infância. A gente não precisa continuar reproduzindo elas o tempo inteiro. A gente pode quebrar o ciclo. Quem acompanhou então a live da semana passada, ela está disponível no YouTube ainda. A gente estava falando sobre o caos interno e eu dei um exercício dessa retroalimentação negativa da mente para a gente não julgar, né? Que é esse processo de formiguinha. Nesse processo de não julgamento, porque nesse processo do não julgamento, a gente consegue, com o trabalho de autoobservação nossa, identificar as crenças que a gente vai trazer, que a gente está trazendo aqui hoje. Por quê? Porque nesse nosso processo mental de observação, na tentativa de não julgar situações, ambientes, pessoas, a gente traz nessa observação um estado de atenção plena, né? De conseguir estar presente, de conseguir estar conectado no momento presente. E no mesmo tempo, nesse processo de observação, quando a nossa mente vai e vaga e começa a entrar na retroalimentação negativa e pensar nessas situações problema, vamos supor, um problema bem específico. Meu filho teve um problema, a gente brigou, discutiu e eu tô me sentindo péssima agora porque eu briguei com meu filho, ele saiu de casa chorando, eu não consegui resolver essa situação, eu sou uma péssima mãe. A tua mente ficou lá
né, se auto-repetindo, né, se auto-criticando, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima mãe. Para ela te dizer isso, não foi aquela situação em si que aconteceu, aquele conflito que aconteceu que tá te dizendo isso daquele momento. Esse conflito que aconteceu, ele tá te lembrando de uma mensagem que tá lá no teu inconsciente, que pode ser uma crença limitante, que a gente vai aprender a identificar, que tá te dizendo que ela é uma péssima mãe. Então, se ela tá te dizendo que ela é uma péssima mãe, se a tua mente tá te dizendo que você é uma péssima mãe, e você acha que é por causa daquela situação que aconteceu ontem, hoje, enfim, aí a gente tá enganado, aí a gente vai entender que por trás dessa historinha da tua mente que tá lá te julgando, te criticando, dizendo que você é uma péssima mãe, se sentindo, vem aquele sentimento de culpa, aquela coisa forte, aquele aperto no coração, porque a culpa nos traz um aperto no coração. E vai entender que essa culpa, na realidade, vem desse processo mental que te gerou uma emoção, né? Esse processo de eu não sou uma boa mãe. Eu me sinto culpada porque eu não sou uma boa mãe. Mas o que eu quero que vocês entendam é que você identifica esse processo na tua mente, mas esse processo ele não é feito agora. Esse processo não é de agora, entendeu? Esse sentimento de culpa ou de pensar eu não sou uma boa mãe, eu não me sinto capaz de ser uma boa mãe, não é de agora. Isso pode ser uma crença limitante lá de quando você era pequena, que é uma crença de capacidade, né? De eu não me sentir boa o bastante. A gente precisa começar a identificar quando esses pensamentos é um pensamento de agora, feito de agora, porque uma crença, ela é predominantemente colocada dentro das nossas sinapses do 0 aos 7, 8 anos. Mas a gente vai, ao longo da vida, colocando outras crenças. A gente vai... Elas também se começam em outra fase da vida. Lá são as maiores. São as crenças que mais surgiu um impacto inconsciente que vai determinar as tuas ações, tuas emoções, teus resultados, tuas escolhas. Essas crenças determinantes, que muitas vezes são limitantes, elas vão dizer pra ti como tu sente as coisas, como tu te comporta, teus comportamentos, tuas escolhas, tuas ações, tuas emoções, elas determinam como tu age no mundo. Então elas são muito importantes, mas isso não quer dizer que a gente não consiga colocar outras crenças ou não vai tendo outras crenças conforme a gente vai crescendo, se educando, vai acreditando em outras coisas e pessoas, né? Tem um monte de crença limitante aí sobre política, sobre educação, que a gente pega depois de adulto, vê uma informação, acredita naquilo fielmente, traz para a nossa vida e aquilo se estipula como uma crença. Aí a gente pode pensar, poxa, mas essa crença, ela tá me limitando ou ela tá me fortalecendo?